Olá, eu sou o Mário aqui da Marinho GPS. Estamos aqui para mostrar como é que se configura o aparelho 3597. E o mesmo pode ser seguido pelo 3460, pelo 3560. As configurações são realmente a mesma, ok? Então vamos pegar aqui primeiro, ligar o aparelho. Tem um botãozinho aqui atrás, a gente aperta ele, pressiona, né? E ele vem ligando, ok? Você vê que ele já ligou com o logotipo da Marinho GPS. E vamos à primeira etapa, que seria a configuração, ok? Esse é um vídeo extenso para realmente mostrar. Quando você recebe o seu aparelho, você vai ver essas mensagens. Você dá um ok, certo? Um concordo, bacana. Bom, vamos lá. Você tem aqui, vou pegar aqui uma canetinha, né? Você tem aqui no campo direito inferior, configurações. É aqui que nós vamos entrar agora, ok? Configurações. Se você apertar aqui atualizações, não tem nada. Ele vai te mostrar que você tem que entrar no Garmin Express, isso e aquilo. E ele não tem muito a que se fazer aqui, ok? Vamos aqui em mapas e veículos, que é a primeira parte da configuração. Clicamos, ok. A primeira linha você tem aqui veículos, certo? Você clica em veículos. Ele está pedindo para você acessar esse site aqui. Acesse www.garmin.com/garage para fazer download de outros veículos, quer dizer, de veículos adicionais. Você dá um ok, perfeito. Você pode trocar o veículo. Você pode pôr uma ave, você pode pôr um carrinho, você pode pôr uma seta, enfim, amarela, um caminhãozinho. E se você quiser mais, é só entrar lá no site www, que nem eu falei anteriormente, ok? Vamos escolher a seta aqui, que para nós, a nível de demonstração, seria mais interessante. Dá um salvar, ok. Você tem exibição de mapa de direção, correto? 3D, então vamos lá. Ele tem esse pequeno delay, tá? Todo mundo pensa que o GPS está travando. Não, não está travando. Ele está carregando. Repare o seguinte. Você tem aqui o 3D, que é uma vista como se fosse do para-brisa do seu carro. Você estaria sentado no seu veículo, atrás do volante. Então você vai ter essa vista aqui. Esse que é o 3D, tá? Você tem aqui o norte para cima, certo? Que é uma vista aérea, perfeito? O qual depois você pode ampliar ou não, mas aqui a gente está falando de outra situação. E você tem subida, perfeito? Então, normalmente, subida, o seu carrinho fica aqui embaixo, você tem uma vista aérea, e ele vai estar sempre por aqui, você vai estar vendo mais ao longo, tá? Normalmente, como padrão, a gente deixa 3D, certo? Tá aqui o 3D, e vamos dar um salvar. Bacana. Vamos em detalhes do mapa. Você pode reparar que ele está normal. Não é muito interessante. Preste bem atenção sempre nesse quadrante aqui. Você tem aqui menos. Se eu clicar o menos, você vai ver que só vai ficar as vias principais. Certo? Aí, ó. Vê que sumiu. Você tem o normal, o qual vem o seu aparelho. Certo? Pode ver aqui, tá? Você tem alguns detalhes. E agora, se você colocar em mais, você vai ter o mapa mais detalhado, né? Com mais travessas, mais informação. Correto? Aqui, ó. Eu recomendo, correto? Como uma configuração mais detalhada, deixarem mais. Tá ok? Dá um salvar. Perfeito. Temos aqui embaixo temas de mapa. E o meu está escrito Garmin, certo? O que é temas de mapa? Na realidade, temas de mapa é só o fundo, tá? Então, por exemplo, eu vou ser um pouco mais expressivo aqui. Eu normalmente uso da Garmin, mas você pode trocar. Eu vou colocar aqui o Suomi, né? Certo? Vamos procurar. Tudo isso daqui é cores de mapa. Então, eu vou colocar o Suomi e você vai ver a diferença. Você viu o seguinte, que aqui ele ficou rosa, tá? Tem outra função aqui, ó. Ele vai ficando mais amarelinho, enfim. Você pode trocar por qual você achar mais interessante. Eu, particularmente, gosto mais do tema do mapa da Garmin. Coloquei,
certo? E vou dar um salvar. Entenda bem, isso daqui é uma configuração padrão um pouco melhorada, tá? Quanto à questão de cores, essas coisas ficam à vontade, eu só estou dando uma sugestão. Vamos dar um salvar, perfeito. Bom, então nós temos aqui o tema de mapa Garmin. Você pode rolar ele, correto? Ou você pode ir na setinha, tá? Nós temos aqui ferramentas do mapa. Quando você recebe seu aparelho, ele está dessa forma. Ferramentas do mapa são atalhos disponíveis para que você selecione quando estiver navegando, ok? Bom, vamos dar um ok. Você vai receber seu aparelho desta forma, certo? Qual que é o interessante? Interessante é você habilitar todos. Habilita o desvio, habilita aqui dados de viagem, habilita aqui o brilho e habilita aqui também o trânsito, ok? E dá um salvar. Por quê? Porque vai ficar tudo à mão, vai ficar muito mais fácil. Na outra etapa eu vou mostrar o porquê disso daqui, tá? Dá um salvar. Bacana. Então nós já fomos em ferramentas do mapa, vamos em camada do mapa. O que é POI ao longo da estrada? POI ao longo da estrada seria os radares, pedágios, polícia rodoviária, áreas perigosas e tudo mais. Então isso aqui é importante ficar habilitado. Edifícios em 3D é o que vai te mostrar aí os campos de futebol, os shopping center, edifícios históricos, uma série de coisas. É interessante deixar porque conforme você vai trafegando por aí, vai andando por aí, você vai vendo algumas coisas mais seu GPS desenhando. Então isso daqui seria edificações, tá? Históricas, que nem eu disse, de shopping centers, também de construções relevantes. Vamos colocar dessa maneira, fica mais interessante, tá? Terreno em 3D, tá? O que é terreno em 3D? Terreno em 3D seria o relevo, seria os aclives e os declives. Vamos simplificar isso, seria subidas e descidas, tá? Para você ter uma vista, né? Você tem aqui congestionamento, o qual é interessante também deixar, porque aí ele vai mostrando para você o congestionamento na tela na hora que estiver usando. E nós temos aqui embaixo o registro de viagem. Se eu clicar em registro de viagem, o que acontece? O seu aparelho começa a formar uma série de riscos azuis. Foi por onde realmente você passou, tá? Normalmente não há necessidade disso daqui. Você pode até usar, por exemplo, se você for numa fazenda, for num território muito estranho para você e quiser voltar pelo mesmo caminho, então você habilita aqui registro de viagem. Mas normalmente, dentro de um padrão urbano, tá? A gente não deixa isso daqui habilitado, porque enche de riscos azuis. Se o seu aparelho está cheio de riscos azuis, é só chegar aqui e desabilitar o registro de viagem. Bacana? Vamos dar um salvar. Ok. Nós temos aqui o zoom automático. O zoom automático é interessante deixar ele habilitado pelo quê? Porque dependendo da sua velocidade, o mapa fica maior ou fica menor. Maior como, Mar? Por exemplo, vamos dizer que você está aí a 40 por hora, então o mapa está grande, está te mostrando os quarteirões. Agora vamos passar para uma outra velocidade, vamos dizer uma velocidade intermediária, 80 por hora. O mapa dá uma leve diminuída, ok? Se você tiver a 120 por hora, o mapa diminui mais um pouco, mas o traçado, a sua extensão fica bem visível. Se você desabilitar isso daqui, o que acontece? Quando você liga o GPS, o mapa vai aparecer todo pequenininho. Então você tem que ir lá no sinalzinho de mais, correto? E ir apertando, tá? Quando você desligar e isso daqui estiver desabilitado, o mapa volta a ficar pequeno. Aí você torna novamente lá. Então não é uma coisa interessante, tá? Vamos deixar aqui o zoom automático habilitado. E vamos aqui por... Vamos aqui para o My Maps. My Maps é onde ficam os mapas, ok? Como isso daqui é um padrão original, uma configuração de padrão, então a série terceira geração dos aparelhos, vamos dizer o seguinte, os que começam com 3 seria o 3597, o qual estamos expondo, seria o 3560, correto? O 3460. Então começou com 3, é a terceira geração. Começou com 3 é fácil de identificar. Ele acumula 3 mapas, correto? Ele acumula o South America DEM,
correto? O que é DEM, Mari? DEM é o demográfico, é o que mostra os aclives, os declives, ou num português mais pobre, ele mostra para você subidas e descidas. Nós temos aqui o outro South America, correto? CN South America. Falando numa linguagem mais técnica, seria City Navigator, correto? South America. Aqui, 2016, é a versão do mapa, tá? 3D. 3D você deixa habilitado, que eu acabei de lhe falar, que é o que vai te mostrar os edifícios, tudo. Então ele é carregado por aqui, tá? Os edifícios, os shoppings e tudo mais. E temos aqui o CN South America, ou também tecnicamente falando, City Navigator South America, a versão do mapa, AL. AL é literalmente o mapa, tá? Então na terceira geração, que é o, eu acabei de falar, no 34, no 35, 60, no 35, 97, eles usam um conjunto de mapa, então você deixa os 3 habilitados. Supondo, ok, que você tem aí o mapa Truck Source ou TRC, cada um dá um nome, né? Seria 2 nomes para o mesmo mapa. O Truck Source, ele normalmente é um mapa isolado, ele só tem a parte de AL, vamos dizer assim, tá? Ele não tem. Então, se você for habilitar o Truck Source, supondo que ele estivesse aqui, você habilita ele e desabilita esses 3, ok? Nunca deixe o Truck Source habilitado com um desses daqui. Ou você habilita o Truck Source e desabilita esse, ou habilita esses 3, que é o conjunto que a Garmin te fornece, e desabilita o Truck Source. Mas por que eu não posso andar com os 4 habilitados, mano? Porque é o seguinte, o primeiro mapa, supondo que seja o da Garmin, tá? E você tá andando numa estrada ou numa avenida, ele tá te falando para você entrar à primeira direita, que seria aqui o conjunto, né? Ou, para ser mais específico, o AL. City Navigator South America AL. Ele está te mandando você entrar à primeira direita. E o Truck Source, correto? Projeto Truck Source ou TRC, você continua por essa avenida e ele está te mandando entrar à segunda direita. Isso gera conflito. Isso realmente dá problema, tá? Então preste muita atenção. No terceira geração você deixa os 3 e desabilita o Truck Source caso você tenha. Eu particularmente não tenho, porque eu estou fazendo aqui uma exibição, correto? De como configurar o aparelho. E normalmente as pessoas recebem um aparelho dentro desse aspecto, tá bom? Então já sabe, habilita os 3, bacana. Desabilita o Truck Source caso tenha. Se não tiver, perfeito do jeito que está, tá bom? Então vamos voltar, certo? E vamos agora para uma segunda etapa. Bacana. Bom, agora vamos à navegação, ok? Que é a segunda parte, né? Aperta aqui configurações, ok? E vamos em navegação. Navegação, normalmente a gente deixa como? Modo de cálculo, desculpe. Você tem aqui mais rápido, menor distância, menos combustível e fora da estrada, ok? Fora da estrada seria o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, aí bacana. Fora da estrada seria o seguinte, você andaria por estradas de terra, vamos dizer assim, né? Menos combustível, não adianta você clicar, tá? Porque você tem que ter o sistema EcoRoute, então você não habilita aqui, fora de estrada, não habilita menos combustível, que você vai precisar realmente do aparelho EcoRoute, não adianta configurar somente no GPS, precisa ter o sistema todo. Então você pode fazer a opção entre o mais rápido e menor distância. Particularmente eu prefiro mais rápido. O que é mais rápido? Mais rápido é o seguinte, são pelas vias que tem maior velocidade. Por exemplo, em São Paulo, você pegaria aqui sairia da Lapa até a Penha, você pegaria aqui a Marginal. Por que a Marginal? Porque é uma via mais rápida. Então, muita gente faz confusão com mais rápido ou menor distância. O mais rápido é pelas vias de maior velocidade. Menor distância, aí sim é por metragem. Então, vamos dizer o seguinte, da Lapa até a Penha, supondo que tenha 1 km, pelo mais rápido vai ter
1 quilômetro mais 100 metros ou 1.100 metros. Se você habilitar menor distância da Lapa até a Penha, você não vai mais rápido, você vai ter uma menor distância. Então, supondo que tenha 1.000 metros ou 1 quilômetro, conforme havia dito, o seu percurso vai passar a ter mais ou menos, óbvio, isso é um exemplo, 900 metros. Só que você vai pelas vias menores, de menores velocidades, por exemplo, vias de 40, 50 por hora, tá? Interessante é o seguinte, é sempre deixar no mais rápido, mas aí é uma questão de opção, mais rápido, deixar bem detalhado. Mais rápido é velocidade das vias. Exemplo, você vai viajar, você vai pegar uma estrada de mão dupla, tá? Então, o limite daquela estrada, vamos supor, é 80, 90, 100 por hora, tá? Aí você vai pela menor distância, ok? Vamos supor o seguinte, vamos dar um exemplo, é lógico que simplório. Se eu tivesse que ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, e eu tivesse configurado aqui com o meu aparelho, supondo, entenda bem, é um exemplo, supondo que de São Paulo ao Rio de Janeiro tivesse uma estrada que ia a 80, 90 por hora, ok? E tivesse aí, em vez de ter 400 km de média, eu faria aí com mais ou menos 380 km de média, tá? Ou talvez um pouquinho menos, pela menor distância. Só que eu vou andar em estradas, repara bem, de 80, 90 por hora, não muito mais que isso, tá? Se eu for pelo mais rápido, em vez de eu fazer em 380 quilômetros, eu vou gastar de São Paulo ao Rio, em média, 400 quilômetros. Só que, por exemplo, a gente iria pela Dutra. São vias de 110, 120 por hora, tá ok? Então, mais rápido é velocidade de vias, tá? Menor distância, espaço entre um ponto e outro. Então, mais rápido normalmente, vou colocar aqui simbolicamente aqui com as pontas do dedo, mais rápido seria um percurso mais longo, só que num tempo, em vez de eu gastar, vamos dizer, 1 hora, talvez eu gaste 50 minutos. Menor distância seria isso daqui, em vez de eu andar 1 quilômetro, andaria 900 metros, mas talvez gastaria mais tempo, por causa da velocidade das vias. Como padrão, a gente deixa no mais rápido, mas a opção é que nem eu sempre digo, a opção é sua, ok? Bacana. Vamos dar um salvar. Ok. Evitar, você clica nele e normalmente a gente deixa retorno habilitado, correto? Pista de transporte solidário no Brasil não existe, então você desabilita. E rodovias não pavimentadas. Então você vai deixar, é muito simples, o primeiro, que é o retorno em U, habilitado, e o último, que é rodovias não pavimentadas, correto? O que é retorno em U, mano? Por exemplo, você está numa rua e eu vou até fazer aqui um exemplo, vamos supor aqui. Você está numa rua e você botou um outro caminho, tá? Vamos dizer assim, ou então ele recalculou. Se você tiver com isso daqui desabilitado, ele vai ocasionalmente pedir para você fazer um U, seria uma volta na própria rua, correto? O qual não é muito interessante, tá? Agora, se você tiver com o retorno em U habilitado, ele não fará. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer você dar a volta no quarteirão, correto? Para voltar para a rua e... Então você, vamos supor, um exemplo. Você vai um pouco mais à frente, entra à direita, anda um quarteirão, entra à direita, anda outro quarteirão, entra à direita, outro quarteirão, e aí você volta para a esquerda, ok? Então é isso. U é o retorno na própria rua, tá? E você deixou habilitado, ele faz você dar a volta no quarteirão. Rodovias não pavimentadas, é interessante não pegar, ok? Porque GPS normalmente ele é sempre usado em áreas asfaltadas, tá? Então 99% das pessoas usam carros em vias asfaltadas. É lógico, se você vai para um sítio, qualquer coisa, aí já é outra história, tá? Aí você tem que desabilitar. Se você tiver o Truck Source e habilitar ele, normalmente você vai andar lá no centro do Mato Grosso, vai andar em Goiás, aquelas estradas de terra aí, realmente você tem que desabilitar isso aqui, tá? Mas caso tenha o Truck Source. Como nós estamos aqui num padrão normal, então você vai deixar rodovias não pavimentadas e retorno em U habilitado e dá um salvar. Bacana? Aqui tem uma coisa muito interessante. As pessoas veem, mas acabam não entendendo. Personalizar áreas a evitar. Eu vou dar um exemplo.
Adicionar uma área. Ou adicionar área e evitar. Ok? Isso daí é o delay do próprio aparelho, tá? Ele fica dessa forma. Preste bem atenção. Eu vou explicar antes para depois fazer. Se eu tocar em qualquer ponto do GPS, vai aparecer uma espécie de um alfinetinho vermelho, tá? Então eu vou tocar aqui. Primeiro ponto. Correto? Toquei. Olha lá, o alfinetinho vermelho está ali. Certo? Vou dar um avançar. Dei um avançar. O que acontece? Por exemplo, eu não quero andar nesse quadrante. Por quê? Porque não me interessa, porque tem pessoas ali que eu não gosto, porque é uma área que é desagradável ou é perigosa, enfim. Então você vem aqui e coloca aqui outro toquinho e dá um avançar. Então você vê que eu limitei a área. Vou dar um concluído. A área ficou marcada como 000. Por quê? Porque é a minha primeira área, tá? Então eu vou colocar aqui novamente. Você vê aqui, ó, que tem um retângulo, tá? E essa área, por qualquer cálculo que eu faça, o meu GPS não vai passar por aqui. Ele vai dar a volta, ou por cima, ou por baixo, entendeu? Mas não vai passar nessa área, tá? Isso aqui normalmente forma assim um retângulo que nem tá dessa forma, ou às vezes forma assim um quadrado, qualquer coisa assim. E você vai colocando a área. Como é minha primeira área, ela entra automaticamente como 000, mas você pode pôr diversas e diversas áreas, tá ok? Eu acredito que eu tenha explicado. Por quê? Porque aqui tem, vamos dizer, tem uma pessoa que eu não quero encontrar, que mora nessa região. Aqui tem uma algazarra, normalmente eu não quero passar aqui. Ou aqui tem feira, ou é uma área perigosa. Então, você faz dessa maneira, tá? Então, bacana. Bom, é o seguinte, já fiquei de bem, a pessoa, quero tirar essa área. Você aplica aqui as 3 barrinhas, preste atenção, nessas 3 barrinhas, clica nela. Você pode colocar um nome, correto? Renomear, tá? Vamos renomear aqui, vou colocar como exemplo, aqui ó, área perigosa. Então eu dei um nome. Você pode depois colocar aqui área da sogra. Você não quer passar na frente da casa da sogra, beleza? Você põe o que você achar melhor, tá? Dá um concluído, bacana. Então, quando você clicar aqui, tá? Você tem, desculpe. Cancelar. Quando você tiver por esse trajeto aqui, ó, ele fica como área perigosa, tá? E você vai pôr nos nomes. Por exemplo, normalmente se coloca nome de bairro. Se fosse aqui em São Paulo, você poderia colocar Morumbi, você poderia colocar Pompeia, você poderia colocar o bairro da Lapa, você pode colocar, enfim, qualquer coisa. Eu não vou discriminar o quê? Perigoso na Lapa, perigoso na Pompeia, perigoso na Penha. Você vai delimitar a sua área e põe um nome aqui, bacana, bacana. Adicionar área a ser evitado. Então você pode colocar novamente outra área. Como eu já tenho uma, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei uma, correto? Aí, avançar, correto? Vou colocar até aqui, ó. Cliquei, avançar, fez um outro retângulo, concluído. Aí, você vê que a segunda área ficou com o número 001. E aí você renomeia novamente, tá? Bom, você não quer voltar a passar ali no local. O que você faz? Você clica aqui nesse baldinho, ok? Que é o lixeira, né? Clica em lixo. Aí você seleciona, você pode tirar uma área, 2 áreas, a área que você quiser, ou tirar tudo, tá? Então eu vou selecionar tudo, que fica mais fácil. E vou dar um excluir, porque isso foi um exemplo, tá? Então eu acho que deu para entender aqui o que é personalizar a área. Bom, vamos lá. Desculpe. Você tem aqui, vou só levantar um pouquinho. Você tem aqui modo restrito. O que é modo restrito? Modo restrito é o seguinte: você está andando com o seu carro e de repente você quer tocar no seu GPS, porque você quer mudar, quer atender o telefone, fazer qualquer coisa. Não vai acontecer, porque está habilitado. Você é obrigado a parar o carro para digitar uma nova rua ou para pegar o seu salvo, qualquer coisa assim. Então é interessante andar com o modo restrito desabilitado. Por quê? Se você tiver a 10 por hora com o seu carro e tocar no GPS, ele não funciona. Simulador, desculpe, obviamente fica desabilitado, tá? A gente só usa para ver, e a simulação do Garmin, particularmente, eu acho que a Garmin peca aí, tá? É muito devagar. Bom, bacana. Essa parte, correto? Que seria a navegação.
nós já colocamos para vocês, tá? Vamos para uma outra etapa. Ok, agora vamos para o modo divisor, continuando aqui a configuração, ok? Então vamos lá, configuração, nós já fomos em mapa, veículos, já fomos em navegação, agora vamos em visor, ok? Modo de cor, é melhor o automático, porque senão você deixa ele só durante o dia com aquela imagem de dia, né? Ou só com a imagem da noite, o qual seria esse daqui. Então, interessante é sempre deixar no automático, né? Porque aí, quando for mais ou menos 18 horas, ele vai cair para o modo noite, e quando for 6 horas da manhã, ele vai subir para o modo dia. Ok? Então, fica registrado em automático. Salvar. Ok? Brilho. Brilho você pode variar de 0, ok? Só não vou chegar a 0 aqui porque vai apagar. Como pode chegar a 100%. O ideal é deixar 100%. Eu só vou deixar aqui na gravação um pouquinho menos. Vou deixar aqui 50%, porque senão fica espelhando muito. Mas o ideal é realmente deixar aqui, ó. Certo? Em 100%. Que nem eu disse. Vou só abaixar aqui para a gente continuar o vídeo. Deu para entender, né? Brilho 100%, a ponteirinha novamente aqui e aí volta, ok? Eu vou voltar só para ver como é que faz e pronto. Só que aí, ó, vê, brilho 100%, tá bom? Opa, cancelar, né? Pode ver aqui, ó, brilho 100%. Eu só vou voltar na parte do brilho, porque senão fica muito forte na gravação, não fica bom. Bacana. Aqui nós estamos em 50%, que fica melhor na definição da câmera. Tempo limite de visor. Quando você receber seu aparelho, ele vai estar aqui em 2 minutos. Você clica, correto? E põe nunca. Por que nunca, Marinho? Porque é o seguinte, se você deixar ele em 2 minutos, 5 minutos, seja lá o que for, você tem que estar tocando nele a cada 2 ou 5 minutos, porque senão ele fecha o brilho, fecha a imagem. Tá ok? Aqui seria... Voltando, desculpe. Então, tempo limite de visor, nunca. Imagem. Vou rolar um pouquinho aqui para cima. O que é imagem? Você vai ver o seguinte, quando a gente habilita, aparece uma câmerazinha aqui. Se eu tocar aqui na câmerazinha, ele tira uma foto. Ele tira uma foto da tela, correto? Esse aparelho, o 3460, o 3560, o 3597, ele não dispõe de câmera, tá? Então, quando você clica aqui, ele tira uma foto da tela. Para que serve? Olha, sincero e honestamente, eu nunca usei, tá? Mas serve para você gravar um ponto que você teve, tá? Por exemplo, você precisa... Um exemplo, né? Você precisa dar uma satisfação para o seu patrão que você esteve no local e a pessoa não estava, de repente o patrão fala, não acredito. Então você tira uma foto, correto? E mostra o GPS para ele. Não tem outra forma, tá? Pelo menos eu não conheço, né? Ficar registrado no GPS, ó, eu fui em tal lugar e tal pessoa não estava, ou não sei o que houve. Aí a pessoa pode dizer, eu não acredito. Não, tá aqui a foto. Bacana. Bacana, vou dar um ok, certo? Eu acho que dá pra gente fechar essa parte aqui, né? Que seria a parte que nós fizemos de visor, ok? Agora nós iremos na parte das configurações, seria em Bluetooth. Ok, então vamos lá, configuração. Já explicamos aqui essas partes, né? Estamos indo item a item. E temos aqui Bluetooth. Ok? Entenda bem, quando você deixa habilitado o seu Bluetooth do seu 3597, você tem várias possibilidades. Por exemplo,
Eu conheço algumas. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu estou gravando aqui, ó. Ok? Então eu estou vendo através do meu celular a gravação, certo? Tá certo que é um pouco estranha essa imagem, mas o Bluetooth ajuda nisso. Seria uma transmissão wireless, tá? Essa transmissão é bacana pelo seguinte, que você pode habilitar o trânsito, né? Você pode deixar aqui o Bluetooth ligado e habilitar o trânsito, tá? Então isso daqui daqui a pouco a gente vai passar para você aí. Eu estou desativando o Bluetooth, correto? Aí o que acontece? O meu GPS fica sem um modem, né? Que ele acaba usando o seu celular, desde que esteja um Android, desde que esteja um sistema iOS, que seria o iPhone, ele acaba usando o seu celular como um modem, tá? É muito interessante porque você começa a pegar aí trânsito em todo local, não só na capital por causa do cabo de trânsito, mas também nas estradas, no interior. Onde eu ver a internet e o seu telefone captar, ele vai mostrar o trânsito, vai mostrar tempo e temperatura. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então é conveniente deixar habilitado. Opa, desculpe. Está ativando o Bluetooth, bacana. Se você quiser, você pode adicionar um telefone, tá? Depois eu parei isso daqui, que eu vou habilitar o trânsito. Vamos dar um ok, né? Ele está procurando um telefone. Como eu estou usando o meu celular para câmera, o qual eu estou filmando, correto? Eu vou dar um cancelar. E esse daqui é o apelido dele, para você achar ele no seu celular, no seu dispositivo celular, ok? Aqui você pode mudar, renomear, botar o que você quiser. Não aconselho mexer nisso porque é só uma vez que a gente faz, tá? Você aplicando aqui as 3 barrinhas, você restaura ou cancela. Bom, então como eu vou deixar aqui habilitado, fica mais interessante. Você lembra da câmera, né? Deixei isso de propósito. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Mapa, navegação, Bluetooth, visor, desculpe, salvar imagem. Ó, a câmera vai apagar. Ok? Apagou. Tá? Isso daí foi pra gente ir mostrando. Bacana, a parte do Bluetooth a gente mostrou, deu uma exponenciada, daqui a pouco a gente vai começar a usá-lo. Tá ok? Neste segmento, vamos voltar à configuração, nessa etapa, né? Vamos mostrar o congestionamento. Congest, trânsito, traffic trend. Então, o seu aparelho vem assim, correto? Ó, um receptor de trânsito. Por que não está aparecendo? Porque eu estou sem o cabo aqui, ok? Bacana. Traffic trend. Isso daqui é legal deixar habilitado, porque ele vai aprimorando o trânsito de acordo com o local que você anda, né? E ele vai melhorando cada vez mais. Aqui não tem muita novidade, tá bom? Vamos aí para uma outra etapa. Nessa etapa, a gente vai mostrar unidades de tempo, ok? Então nós temos aqui, voltando, me desculpe, ó, configurações, voltando, congestionamento, unidade de tempos. Configura a hora atual. Quando eu apertar aqui, vai aparecer um relógio, ok? Deixe ele no automático, é melhor, que aí o aparelho vai trabalhar com o horário do satélite, tá? E sempre o seguinte, sempre com o horário de Brasília, tá bom? Mesmo que for horário de verão, seja lá o que for, ele vai trabalhar com o horário de Brasília, porque o satélite está programado para isso. Formato e hora. Você tem 24 horas, 12 horas e UTC. Você pode deixar em 12. Você vai ler 8 horas da manhã, 8 horas da noite, ou então 8 horas AM e 8 horas PM, ok? Eu prefiro 24 horas. O TC não se usa, tá? Só para uma unidades. Vamos partir para cá, ó, para unidades.
Você deixa habilitado em quilômetros, por quê? Porque aqui a gente usa centímetro, usa metro, usa quilômetro. Se fosse nos Estados Unidos, nós usaríamos polegadas, usaríamos pés e usaríamos milhas. Só que nós estamos aqui na América do Sul, no Brasil, então a gente usa como unidade quilômetros. Então deixei habilitado em quilômetros. Salvar. Bacana. Formato e posição. Aqui, preste bem atenção. Existe um vídeo meu aí da Marinho GPS mostrando como é que funciona. Isso daqui funciona na parte de coordenadas, tá? Você vai usar uma dessas três: HDDD-MMSS, HDDD-MMM e HDDDD. Normalmente eu acabo usando esta, ou usa decimal ou usa direta, tá? Então você pode pôr aqui ou aqui e ver o vídeo de como é que pode se usar. O HDD é mais simples, o HDDM é mais, vamos dizer assim, mais pontual, tá? Vamos dar aqui um salvar. Bacana. Linha de referência WGS 84, com certeza, tá? Nós não estamos em Roma, nós não estamos em lugar nenhum. Então aqui você tem aqui Europa, Finlândia, mas deixa aqui que é muito mais interessante. Vamos ver. Ok. Então essa parte aqui nós já realmente acabamos, né? Vamos para uma próxima etapa. Agora vamos para idiomas e teclado, correto? Vamos aqui em configurações novamente. Vamos aqui em idioma e teclado. Você tem aqui idioma de voz, português brasileiro Raquel. Por que português brasileiro Raquel? Vou clicar e você vai ter várias opções. Preste atenção, português Brasil. Eu vou falar somente aqui o necessário, porque tem muitas linguagens aqui em cima, tá? Eu tenho português Brasil, português brasileiro Beatriz, português brasileiro Pedro e português brasileiro Raquel. É interessante deixar no português brasileiro Raquel, porque ela te informa, por exemplo, virar à direita na Avenida Paulista, virar à direita ou virar à esquerda na Avenida Brasil. Então ela vai falar virar à direita ou à esquerda, ok? E vai falar o nome da rua ou da avenida. Além do que, fala radares, fala uma série de coisas. O Pedro, uma voz de homem. A Beatriz somente vai falar virar à direita ou virar à esquerda. E português Brasil, para falar a verdade, eu nunca usei, nem sei nem como é que é. Mas deve ser mais ou menos simétrico, tá? Então, para deixar configurado, deixe dessa maneira. Português brasileiro Raquel. Instruções, real e direção. Ok? Dá um salvar. Bacana. Idioma de texto, português Brasil, óbvio, tá? Português Brasil, porque idioma de texto é simplesmente o que você está lendo, tá? Então, você está vendo aqui, ó, escrito dessa maneira, idioma do texto. Você está vendo cancelar, salvar. Por que disso? Por causa do idioma de texto, porque está em português Brasil. Então, você deixa habilitado em português Brasil e dá um salvar. A não ser que você fale, leia outra língua, né? Não é que você fale, que você lê, por exemplo. Tem coisa aqui que eu nem sei do que é. Não dá nem para me expressar. Correto? Bom. Então, português Brasil, dá um salvar. Bacana, bacana. Idioma e teclado. Você está reparando o seguinte, que aqui está American English. Vou tocar aqui. Ô Mário, mas não tem o português Brasil? Tem. Pior que tem. Tá aqui, ó. Vou abaixar para você ver. Tá aqui, português. Por que o Mário não habilita o idioma do teclado em português? Porque tem muita acentuação. Por exemplo, você vai escrever a palavra português, você vai ter que procurar lá no teclado o E com acento circunflexo. Correto? Se você deixar no American English, não tem acentuação, tá? Então, uma recomendação: não coloque em português. Quanto mais simples de usar, melhor fica. Então você vai deixar o idioma de teclado American English, ok? Ok. Tá aqui, ó, American English. Bacana.
Então aqui ficou idioma de voz, português brasileiro Raquel. Por quê? Porque fala o nome das ruas e tudo mais. Idioma de texto, que é o que a gente lê, português Brasil. Idioma do teclado, América English. Para evitar a acentuação, você vai escrever São Paulo, não precisa escrever com tiozinho, só botar S-A-U. Não precisa procurar o an, o acento, aquela coisa toda, tá bom? Fica mais simples, mais direto, menos poluído. E de repente você esquece um acento, qualquer coisa, o GPS dá sem correspondência. Então deixa dessa forma que garanta, é muito mais simples e mais eficaz. Ok? Vamos para mais uma etapa. Nessa etapa nós vamos falar de alertas de proximidade, ok? Configuração, alertas de proximidade, áudio, tom único. Se você botar tom único, vai falar assim, radar 60 por hora, uma vez só, ok? Pedágio, isso é exemplo, lógico. Polícia rodoviária, vai falar sempre uma vez. Se você colocar em tom contínuo e der um azar de parar no farol e tiver um radar lá na frente, ela fica falando assim, radar 60 por hora, e você parado. Radar 60 por hora, e você continua parado. Radar 60 por hora. Eu acho que é uma bobagem isso, tá? É melhor colocar em tom único, que uma vez que você já ouviu e acabou. Agora, se você não quer ouvir nada, simples assim, você desliga aqui a voz, não vai falar, mas vai aparecer a imagem, tá? Eu prefiro que fale, pelo menos uma vez, mas eu prefiro que fale, tá? Então, como padrão, a gente deixa em tom único. Dá um salvar, ok? Bacana. Alertas é os pós personalizado, aqui não tem o que mexer. Deixa habilitado, ok? E dá um salvar. Bacana. Vamos para uma próxima etapa. Nessa etapa, nós vamos falar sobre o dispositivo, ok? Você aperta aqui configurações, desce ou rola, né? Tanto faz, e clica aqui em dispositivo. O que é dispositivo? Por exemplo, se você apertar o sobre, ele vai te informar se o aparelho tem 4 GB, 8 GB, depende. Vai te passar o part number do aparelho e tudo mais. Tá aqui, ó, sobre. Modelo Nube 3597. Versão do hardware, versão 7, ok? Tem aqui de 4 GB, 128 MB de processamento, tá? Na realidade não é 4, é 3.30, 3.40, alguma coisa por aí. Eles marcaram 4. Os importados tem 8. O que é gigabytes aqui, mano? Olha, é a memória interna. Isso daqui tem 4 GB de memória interna porque é o nacional, tá? Os importados da Europa ou dos Estados Unidos normalmente tem 8 GB de memória interna. O ID da unidade, ok, 38. Versão do software 5.1, versão do áudio, português brasileiro Raquel. Comando de voz Brasília português, firmware do aparelho, firmware do Bluetooth, ok? E aqui tem algumas coisas para você ir pesquisando, bacana, tá? Você tem aqui JPEG, você tem aqui uma série de coisas para ir procurando. O bacana é que eles vendem aqui o produto para nós, né? E escreve, sei lá eu em que língua, tá? E aqui vem um monte, né? Eu acredito que seja somente uma repetição, tá? Mas você pode vir aqui, ó, mapas detalhados, aí ele vai te mostrar, correto? Aí você voltar ao topo, aí você desce, mapa base, aí ele te mostra, tá? Só que não tem função, você olhou. EULAs. Isso daqui são contratos, né? O que você pode, o que você não pode, enfim, papapá. Aquele monte de coisa que, desculpa de eu falar do português bem claro, pouco interessa. Pouco se usa. Histórico de viagem. Mantenha sempre o seu histórico de viagem aqui. Por quê?
porque quando você precisar voltar, ele vai acumulando por onde você passou, por onde você gosta de passar, ok? E se quiser limpar a viagem, tá? Eu vou limpar porque o meu não tem nada, tá? Se você não quer aquele trajeto, acabou. Bom, até aqui nós mostramos como é que funciona a parte de configuração, ok? Depois nós voltamos com outra etapa. Mais uma etapa, né? Nós já cumprimos aqui a parte da configuração, explicando aqui o mais básico, né? Vamos dar uma passadinha rapidamente aqui pelo aplicativo. O que ajuda? Ajuda seria o manual do aparelho, ok? O pessoal sempre pergunta, pô, mas esse aparelho não vem com manual. Não, vem sim. É que normalmente as pessoas estão acostumadas com aquele manual escrito, né? Esse já vem digitado dentro do aparelho. Então aqui você tem aqui a ajuda, introdução, suporte e atualização, entrando e saindo de modo de espera, desligando o dispositivo, entendeu? Então vamos dizer o seguinte, adquirindo sinais do GPS. Daqui, ó, para navegar em um dispositivo você deve adquirir satélite. Na barra de estado indica a força do sinal do satélite. A captação de sinal de satélite pode levar vários minutos. Ligue o dispositivo. Aguarde enquanto o dispositivo localiza o satélite. Se necessário, dirija-se para uma área de aberta, distante de prédios e árvores. Ok? Bom, aqui tem suporte de atualização, Garmin, registro de produto. Tem aqui desligando o dispositivo. Ó, pressione a tecla até que o dispositivo na tela desliga. Ok? Bom, então aqui é o manual do seu aparelho. Ok? Então tem várias opções. Usando aplicativos, Smartphone Link, tá? Smartphone Link é um aplicativo para o telefone que permite sincronizar dados do local com o seu telefone e acessar informações em tempo real, usando a conexão de dados do seu telefone. O dispositivo transfere os dados do Smartphone Link usando a Bluetooth, correto? Tecnologia sem fio, consulte informações em tempo real com os planos grátis e assinaturas dos Garmin Live Service, ok? Enfim, e aí vem vindo, baixando o Smartphone Link, tá tudo certinho. Na realidade, não seria necessário fazer esse vídeo se todo mundo lesse manual, mas falar o português pop, a maioria esmagadora não lê manual. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais ou usar o seu aparelho com um pouco mais de eficiência, você aperta aqui em ajuda, o qual é um manual, tá? Você tem aqui esse ícone, que é o Smartphone Link, ok? Então ele conecta o seu celular, ele pode ser Android, pode ser sistema iOS, e ele vai te dar trânsito, temperatura, uma série de coisas, ok? A conexão é muito simples, é só fazer via Bluetooth. Depois, se for o caso, a gente dá uma passadinha. Telefone, ok? Você pode atender o telefone aqui com o seu GPS. Não há necessidade de você pôr o telefone no ouvido, certo? Você pode atender pelo celular, pelo GPS, desculpe. E assim vai evitar uma série de contratempos. Por exemplo, dar uma fechada aí no motociclista, acabar fechando alguém aí, dirigindo o carro, fechando alguém por uma questão de estar se ocupando aqui com o celular, tudo. Isso daqui seria um viva voz e perfeitamente legal. Você não vai sofrer problemas de multa, ok? Você tem o EcoRoute. O EcoRoute, como havia dito em outro vídeo, ele não funciona simplesmente você apertando aqui, tá? Se você apertar aqui e colocar aí se o seu carro é álcool, gasolina, que quantos quilômetros faz, tudo, não vai funcionar adequadamente. Haja visto que o EcoRoute é um componente que você compra nos Estados Unidos, ele é mais ou menos uns 4 centímetros por 4 centímetros. É um equipamento que ele se comunica com o aparelho, aí sim vai passar os dados com perfeição. Muita gente usa o EcoRoute pensando que está fazendo uma contabilidade de consumo disso, daquilo, com perfeição, mas não está. Aqui você tem o comando de voz, tá? Estou passando rapidamente. Você pode personalizar aqui. Aqui no meu caso está escrito comando de voz, mas nada impede de você trocar a palavra. Por exemplo, vou colocar aqui Marinho.
correto? Espaço GPS. Ela vai repetir. Desculpe, faltou aqui o P e o S, né? Marinho GPS, ok? Opa, ainda está errado. Marinho. Me desculpe, sou humano, a gente também erra, tá? Esse é um vídeo para te ajudar a configurar o seu 3460, o seu 3560, o seu 3597, no caso que é esse daqui. Dá um concluído. Ok. Quando eu falar, estiver aqui no mapa, se eu falar comando de voz, ele não vai funcionar. Mas se eu citar a frase que eu coloquei, porque você pode mudar de frase, tá? Por exemplo, eu vou falar agora aqui o que eu digitei lá. Marinho GPS. Marinho GPS. Diga um comando. Aí, ela está pedindo para dizer um comando. Ok, eu vou pedir para sair. Vou aqui em aplicativos. Vou em comando de voz. Personalize sua frase. Então deu para entender que realmente você pode alterar isso daqui. Então eu vou colocar aqui comando. Originalmente, né? De voz, ok? Concluído. Opa. Vai chegando umas horas, a gente vai ficando cansado. A gente vai rodando vídeo, acaba errando algumas coisas, ok? Você tem uma chavinha aqui do lado que você pode habilitar ou desabilitar. Então, por exemplo, se eu desabilitei e eu falar comando de voz, não vai funcionar, porque está desabilitado. E você pode silenciar as instruções, porque quando você chama aqui o aplicativo, a palavra aqui comando, correto? Ela vai falar, diga qual o comando. Se você não quiser ouvir a voz dela durante o comando de voz, basta apenas desabilitar. Basta apenas habilitar, que aí vai ficar silencioso, ok? Você desabilitando, você vai ouvir o que ela está dizendo, tá? Vamos voltar. Planejamento de viagem. Vou planejar uma viagem aqui rapidamente. Selecionar um local, endereço, cidade. Então vou colocar aqui São Paulo. São Espaço Paulo. Concluído. São Paulo SP. Rua Cotoxó. Número 790. Que é onde fica a sede da Marinho GPS, na Rua Cotoxó 790, ok? Concluído, ok. Vamos. Ele tem um delay. Ok. Então eu vou selecionar aqui meu ponto de partida, tá? Que é justamente onde fica a sede da Marinha GPS. Coloquei. Então a bandeirinha verde é selecionar o ponto de partida. Mais, vou colocar aqui um outro endereço, da onde eu nasci. Inserir cidade, inserir cidade de Jaboticabal, São Paulo, Rua Quintino Bocaiúva, ok, número 15, foi exatamente onde eu nasci, em Jaboticabal, na Rua Quintino Bocaiúva, número 15, e fiquei por lá até meus 4, 5 anos de idade, depois eu vim fazer a vida aqui em São Paulo. Concluído, ok. Está desenhando o mapa, existe um delay, ok? Um delay quer dizer uma espera. Carregou, bacana. Vou selecionar, bacana. Daqui seria meu ponto de chegada. Vou colocar mais uma cidade, endereço, inserir cidade. Deixa eu pegar uma cidade aqui no meio do caminho, Rio Claro. Rio, espaço, Claro. Rio Claro, São Paulo. Ok, rua, eu vou dar um concluído porque eu não conheço muito bem Rio Claro. E eu sei que por lá é tudo por número. Eu vou colocar aqui 174. Número 100. Isso está sendo a ESO, tá? Ok. Selecionar, está carregando o mapa. Então está aqui. Bacana. Bacana, selecionar. Bom, então o que acontece? Preste bem atenção. Você tem aqui, ó, você pode trocar. Você pode colocar 5, 6 endereços
Como da rua Cotoxó, aqui de São Paulo, para ir para Jaboticabal, naturalmente eu passo por Rio Claro. Então, obviamente, vou fazer isso aqui, ó. Desculpe. Aqui, ó. Para fazer isso, você toca aqui nessa parte. Opa, bateria fraca. Você toca nessa parte aqui amarelinha, ok? Então, bacana. Você dá um avançar. Põe o nome da viagem. Eu vou colocar aqui Marinho. Correto? Nome da viagem concluído. Tá calculando a rota. Bacana. Quero ver o mapa. Vou ver o mapa aqui, ó. Da onde estou partindo. Aonde eu vou fazer uma parada em Rio Claro. E minha chegada em Rio Claro. Ok? Desculpe. Saindo de São Paulo, passando por Rio Claro e minha chegada em Jaboticabal. Desculpa aqui, já vai se fazendo aí um certo horário e eu já estou realmente cansado, né? Mas estou aqui me propondo a ajudá-los, tá? Rever viagem, se eu quiser rever a viagem, posso refazer, tá? Se não, caso eu não queira fazer essa viagem, cancelar e boa. Bom, eu estou nessa parte aqui. Eu posso usar o GPS da melhor forma possível. Por exemplo, deixo a viagem ali programada, que eu vou fazer daqui um mês, daqui 15 dias, sei lá eu quando. E vou usando o meu GPS normal, tá? Vou usando aqui, vou colocar aqui o endereço, inserir cidade, São, espaço, Paulo. Você vê que fica bem fácil com o texto em inglês, né? Não vai aquele acento aqui em cima do São Paulo, ok? Concluído, São Paulo SP. Rua, vou botar uma rua ao lado aqui da Marinha GPS, que é a rua Tucuna. Número 1001. Concluído. Tucunaré. Vou tirar uma informação. Existe esse delay, correto? Não é travamento isso. Isso daí ele está carregando. Bacana, é o ponto que eu quero ir, coisa e tal. Tem a informação aqui, 33 minutos. Bacana? Bacana. Vamos dar um ir. Correto? Ele está carregando. Eu dei 2 toques, por isso que ele abriu o painel. E aqui nós temos. Por favor, já para a rota indicada. Ok? Bom, faz de conta que eu estou aqui. Já andei hoje, vou andar amanhã, vou andar depois, mas eu quero ir viajar, que chegou o dia de eu ir viajar. Vou parar aqui a rota. Veja bem. Aplicativos. Correto? Planejamento de viagem. Está aqui a viagem do Marinho. Você pode deixar planejado bem antes, tá? Acabou a viagem, excluir viagem, renomear a viagem, editar destino. Eu vou excluir porque não vou fazer essa viagem, ok? Aqui seria mais. Então tá mais ou menos explicado aqui planejamento de viagem. Trânsito. Ele pega aí via celular, né? Ou via sistema iOS, sistema Android ou sistema iOS, aonde estive. Correto? Olha lá. Esse tracinho azul é aquele famoso que eu expliquei no começo, que vai poluindo, né? Como o satélite mexe, então ele ficou aqui. Então por isso que a gente desabilita. Último estacionamento. Nenhum ponto, vai ficar parado aqui. Correto? Não temos mais nada para baixo, mais nada para cima. Pessoal, o aplicativo foi realmente um negócio muito rápido. Para explicar assim realmente tudo, cada item que funciona, esse vídeo vai se tornar em um vídeo de 10 horas, tá? Ninguém tem paciência. Aqui nós temos o volume, ok? Você pode aumentar o volume, avisando sempre o quê? Que existe um alto-falante no aparelho e outro na base do aparelho. E os dois, quando estão conectados, eles trabalham junto, ok? Se você separar a base, que é o imã, né, do GPS, vai notar que realmente o som fica mais baixo. Digo eu para vocês deixarem aqui em 95%, tá? Aqui temos um volume automático. Eu normalmente desabilito e deixo assim, ok? Mas aí vai a critério de vocês. Pessoal, essa parte aqui de configuração já deu uma explanada aqui muito rápida em aplicativo. Daqui a pouquinho nós vamos para o mapa na outra etapa.
Vamos mudar agora, ok? Nessa etapa nós vamos mudar agora, melhorar o layout. Então você clica aqui em para onde. Preste atenção, você tem aqui para casa. O interessante é você usar o local atual para botar o endereço da sua casa. Ele vai pegar por coordenada, tá? Ele pega exatamente onde o GPS está. Bom, bacana. Endereço. Já usamos aí na etapa de trás. Restaurantes, tá? Então você pode procurar aqui uma churrascaria, qualquer coisa que lhe agrade, tá? Grelhados, carnes, enfim. Você tem posto de combustível, certo? Sempre o primeiro de cima é o mais próximo, tá? Você pode tirar uma informação. Preste atenção, ele deu uma distância de 200 metros. Isso, um raio de 200 metros, ok? Então veja só. Ele está aqui, o posto de combustível, vou dar um ir. Por favor, dirija para a rota indicada. Se eu modificar aqui a chegada para a distância. Opa. Distância até o destino. Lá ele deu 200, aqui ele deu 500. Pô, Mário, mas por que essa diferença? Porque aqui... Deixa eu voltar. Porque aqui é o seguinte. Quando você aplica aqui, ele dá um raio, uma reta. Depois é que ele planeja o percurso. Aqui é compras, shopping, bebidas, farmácias e tarari, tarará, tá? Shopping centers, né? Agora olha que bacana. Vamos aqui. Adicionar atalho. Primeiro você põe intersecção. Ok. Ok, intersecção tá aqui. Intersecção o que é? É o cruzamento de duas ruas, tá? Por exemplo, a Avenida Paulista com a Rua Augusta, aqui em São Paulo. Então é o cruzamento. Você aperta ele aqui, segura, até ele apagar. Aí você remove aqui para cima. Por quê? Porque aí você vem numa ordem, tá? Vamos para baixo. Adicionar atalho. Cidades. Tá bacana. Vamos remover essa cidade, tocando aqui novamente. E subindo ele aqui para o lugar do restaurante. Porque aí, ó, você fica para casa, endereço, cruzamento, cidade. O que é cidade? Cidade, quando eu aperto aqui em São Paulo, ele me dá os bairros, tá? Pelo menos próximos, né? Então eu posso ir para o centro do bairro, por exemplo, o bairro de Pinheiros, bem conhecido aqui em São Paulo. Eu vou só tirar uma informação para vocês verem. De repente você quer ir no meio do bairro de Pinheiros, chegando lá você se encontra, ou qualquer outro bairro, tá? Ele tá carregando, tá? Esse delay sempre vai existir. Não é travamento. Aqui, ó. Pinheiros, tá bom? Então ele vai te deixar ali mais ou menos no meio do bairro de Pinheiros. Vou voltar, tá? Vou voltar. Então cidades é isso aqui. Nas capitais, normalmente ele dá os bairros. Mas pô, eu vou sair de São Paulo, quero conhecer aí Campos do Jordão. Eu só quero passear, não conheço o nome de rua, não conheço nada. Eu quero ir lá pro meio da cidade e lá eu vejo o que eu faço. Campos, você soletra, Campos, né? Espaço de Jordão. Campos do Jordão, do Jordão. Campos do Jordão, estava aqui, desculpe. Tira uma informação, bacana. Vou lá passear em Campos do Jordão. Simples assim. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar a nível do estado de São Paulo, tá? Estado de São Paulo, é lógico, cada estado com as suas cidades, né? Eu estou aqui em São Paulo, quero só passear em Campos do Jordão, então eu não conheço endereço nenhum. Eu vou fazer aí o bate e volta, bacana. Pô, eu quero ir para Olambra, porque lá é famoso por causa das flores, coisa e tal. A patroa quer ir, sabe que a patroa como é que é, né? A patroa é que manda, né? A última palavra é sempre a nossa. Tá bom, benzinho. Então você quer ir para Olambra. Pô, mas você não conhece nada de Olambra. Eu, particularmente, também não conheço Olambra. Então você coloca aqui em cidades, inserir pesquisa, tá? E coloca Olambra. Ó. Bacana? Bacana. Tira a informação para ver e seja feliz. Vai passear lá com a patroa em Olambra e vai com carro grande, porque é uma mulher quando cisma de comprar flor, pelo amor de Deus, viu? Parece o Jardim Botânico. Bom, bacana, deu para entender, né? Piadinhas à parte, mas deu para entender. Então serve para você passear. Vamos voltar aqui.
Adicionar atalho. Temos mais um local. Coordenadas, é muito importante. Então já vamos subir essa coordenada para cá. Certo? Ó, presta atenção. Você já tem a primeira página toda certinha. Você pode ir para casa. Você pode usar o endereço para o local que você quer ir. Você pode pegar por cruzamento. Você pode fazer aquela viagem que você gosta ou ir num bairro. Você pode assistir um filme que eu fiz aí sobre coordenadas. Aprender a usar esse rapazinho aqui. Tá? E vamos continuar ainda a melhorar o seu 3597, seu 3460, o seu 3560, a terceira geração de GPS, ok? Da Garmin. Categoria, olha só que legal. Categoria é o seguinte, você pode pôr bancos, tá? Então aqui ficou posto de gasolina, compras, bancos. Bancos, o que acontece? Você aperta aqui, você tem banco 24 horas, você tem aí Banco Itaú. O que não tiver você insere aqui na pesquisa, sempre, tá bom? Então fica mais na mão, né? Adicionar atalho, categoria, ok? Vamos mais um aqui, ó. Estacionamento, bacana. Bom, eu acho que eu coloquei estacionamento no lugar errado, concorda? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos transferir esse rapazinho para cá, ó. Presta atenção, ele apaga. Eu trago ele com o dedo pressionado aqui, trouxe aqui. Agora eu vou colocar ele no lugar do restaurante, para ficar na primeira página. Porque estacionamento é um negócio, nas capitais é cruel, viu? Aqui, ó. Então ficou toda uma primeira página bem bacana para você, bem útil, né? Vamos falar dessa maneira, ficou bem útil para você utilizar, tá? E aí aqui você tem restaurante, posto de gasolina. No caso eu passaria para cá o posto de gasolina, deixaria o restaurante para lá, que a gente vai somando por necessidades. Banco 24 horas, compras, né? Vamos adicionar mais algumas coisas aqui. Bah. Área de descanso para quem viaja. Para quem viaja isso é um negócio bacana, tá? Você vai parar sempre num lugar seguro. Aqui no caso vai dar os restaurantes aqui no meio das estradas, tudo, tá bom? Mas aqui, ó, quanto lugar para parar, dormir, descansar, aquela coisa toda, principalmente os caminhoneiros e os viajantes, né? Vamos voltar, então fica na mão. Vamos aqui, adicionar atalho, categoria. Vamos lá para o último. Acomodações, hotéis e motéis, ok? Então você fica com área de descanso e hotéis e motéis. Clicou, ele vai aparecer na sua área. Se caso não for, você insere aqui a pesquisa. Bom, continuando, adicionar categorias. Desculpe. Assistência médica é um negócio importante. Então você coloca a farmácia, que fica na mão. Você coloca hospital, obviamente. Correto? Aqui, ó, assistência médica. Hospitais, bacana. Então você tem aqui todas as farmácias aqui próximas, tá? Aqui, ó. Tá? E você também tem os hospitais já na mão. Veja como o seu GPS está ficando eficiente. Bacana, bacana. Vamos adicionar mais atalhos. Categoria, vamos em trânsito. Trânsito. É legal você colocar primeiro o último. Aqui, ó, terminais e balsas. Por quê? Porque de repente o cidadão chega lá vai sair de São Paulo. Bacana, bacana. E ele quer ir para Ilhabela. Lógico, se você colocar Ilhabela, colocar o endereço tudo certinho, bacana. Mas de repente ele não colocou, ele quer ir para Balsa. Então você aperta aqui, ó, terminais de balsa. É lógico que é um exemplo. Você vê que dentro da cidade de São Paulo também tem balsa, ó, no Grajaú, São Bernardo. Veja bem. Santos, Dersa, aquela Santos Guarujá, tá certo? Aqui tem a balsa de Bertioga, a balsa de São Sebastião, aquela que eu tava falando que vai para Ilhabela. Enfim, você vê aqui, ó, as balsas de Iguape, entendeu? Bacana, bacana. Vamos nessa, tá? É um recurso a mais que você tem. Vamos adicionar mais. Olha só que bacana. Eu tô indo meio rápido, porque essa parte a gente tem que... Porque senão o vídeo realmente já está cansativo, né? Não é que se torna. Aeroportos, bacana. Preste atenção. Aeroporto tem um negócio fundamental, principalmente aqui em São Paulo, no aeroporto de Cumbica. Bacana. Olha, ele já começou aqui em Cumbica, mas eu vou pular para a próxima página. Pô, mas 3, 4 aeroportos de Cumbica? Não, presta bem atenção. Esse daqui, você tira a informação, é o embarque 1, tá? Então, para você embarcar lá, você comprou sua passagem, coisa e tal, ele vai te deixar no embarque. Eu apertei o primeiro, vou apertar o segundo. Informação.
desembarque 1, correto? Vou voltar novamente, vou apertar aqui, ó, Cumbica, informação, olha lá, embarque 2, entendeu? Então, quando aparecer repetidamente assim aeroportos, é porque ele tem muita área de embarque e desembarque. Então, normalmente você está lá esperando uma pessoa que vai desembarcar. Olha, qual que você vai? Vou no desembarque 2. Ah, bacana, na plataforma 2. Vou desembarcar na 2. Então, o GPS já te deixa lá na mão. Porque, me desculpe, eu vou ser bem claro. Cumbica, para mim, é grande. O aeroporto de Cumbica, para achar as plataformas dele aqui é meio complicado, tá? Então, você tem esse adicional, né? Lógico, algum aeroporto que você queira ir, ele vai te dar aqui também, ó. Mostra Congonhas. Mostra Cumbica, mostra o aeroporto de Atibaia, mostra aqui de Ribeirão, Viracopos, tá vendo aqui, ó? Terminal de Viracopos, tá vendo? Ó, Viracopos também não é fraco não, aí, ó. Tem uns 3 ou 4 aqui, ou mais, tá? Então tá aqui, ó. Vamos tirar uma informação. Esse daqui só tá dando aqui Viracopos, não tá me informando o que seria. Vamos pra esse aqui, ó. Terminal Viracopos, desembarque aí, ó. Tá vendo? Já não precisa nem ver, ó. Ele mesmo vai escrevendo, mas só para, tá? Então você vai vendo que há diferenças, né? Vamos adicionar outro atalho, categoria, trânsito, bacana. Vamos colocar aqui estação de ônibus, ok? Ele vai te dar o terminal rodoviário Tietê, Barra Funda e também os terminais urbanos, tá vendo? Tá? Terminal rodoviário, terminais urbanos, tudo. Fica bem legal, tá? E vamos adicionar o último, que normalmente eu costumo ser o último. Categoria, trânsito, bacana. Vamos colocar os trens, né? Ah, mas trem não é importante. Aqui em São Paulo é porque o metrô é um trem, então ele vai dar muita estação do metrô. Aí, ó. Tá vendo? Então é um negócio bacana. Alguma estação que você queira ir ou qualquer coisa, você insere aqui na pesquisa. Pessoal, me desculpe. Pode ter tido algumas falhas. Se eu for ficar falando aqui, tudo que esse GPS faz é realmente longo, tá? Então a gente fez esse vídeo aí, como configurar. Depois eu vou fazendo outros vídeos aí, por exemplo, ressaltando mais algumas coisas, tá? Você vê aí, ó, o GPS ficou bem completinho, tá? A configuração dele ficou bem bacana, tá? Você pode usar ele bem. Depois a gente vai ensinando mais algumas coisas. Aquele painel, né, que você pode tocar aqui, ó, certo? Então você vai usando, ok? Pessoal, agradeço a paciência, agradeço a tolerância, me desculpe dos meus erros, tá? Às vezes o português aqui derrapa, às vezes enquanto a gente erra, mas eu não, é o que eu falei, eu nasci para trabalhar com GPS, eu não nasci para trabalhar para filmar, qualquer coisa assim. Então, por favor, me perdoe, tá? Algum erro aqui, algum deslize de português, qualquer coisa que eu toquei errado, tá? Mas de qualquer forma, espero ter ajudado aí, espero ajudar muita gente, que sejam felizes aí com o seu GPS. Essas configurações servem na terceira geração do GPS, seria o 3460, 3560 e o 3597, o qual é esse aqui, tá ok? Para todos, saúde, paz e muito obrigado. Marinho GPS, o caminho certo do seu GPS.